Você fica muito estressado? Fala para mim, o seu dia a dia, ele é muito estressante? Bem, eu quero trazer uma reflexão com você aqui sobre essa questão do estresse, porque o estresse é uma das grandes fontes de doenças, de causa de doenças no mundo, já comprovado por estudos científicos espalhados pelo mundo inteiro, que o estresse é uma grande fonte de causa de doença. E o estresse também é uma grande fonte de sofrimento. Então, se você é uma pessoa que se estressa muito, se o seu dia a dia é um dia a dia muito estressante, ou que os eventos que acontecem na sua vida acabam te estressando muito, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, para que você entenda duas coisas. O que nós iremos trabalhar? Nós iremos trabalhar uma disfunção. Disfunção é tudo aquilo que não funciona corretamente, uma disfunção que acontece na sua mente, e um conceito para que você possa parar de gerenciar o estresse. O que é gerenciar o estresse? É quando você já está estressado e você tenta reduzir o estresse, não é isso? Talvez você já até tenha aprendido alguma técnica de gerenciamento de estresse, ou seja, você vai pegar algo que já existe e você vai tentar trazer para níveis aí um pouco aceitáveis, né? Isso seria gerenciar o estresse. Então, eu quero trabalhar com você para que você pare de fazer isso. Você não vai ter mais que gerenciar o estresse, porque se você compreender essa disfunção que acontece na sua mente e esse conceito que eu vou te mostrar aqui, você pode abandonar por completo o estresse e você não ter mais estresse na sua vida. Então, o que é a primeira coisa que você precisa compreender? O estresse é toda reação mental e física a uma situação indesejada. Então você está diante de uma situação na qual você não queria que estivesse acontecendo, ou seja, a realidade está se apresentando a você de uma determinada maneira, mas você não queria que aquilo fosse daquela maneira, então você se estressa. Então você está indo ali para um compromisso seu, o trânsito trava, você vai chegar atrasado e logo você está estressado com aquela situação. Ou seu marido fala alguma coisa para você que você não gostou, logo você está estressado com ele. Lá no seu trabalho, seu gerente te cobra de uma meta que você ainda não bateu, e ele está te cobrando ali todo mês, toda semana, é uma cobrança incessante, você fica estressado no seu ambiente de trabalho por conta dessa cobrança que está vindo do seu gerente. Então o estresse é todo tipo de situação que de alguma maneira a gente não gostaria que essa situação ocorresse, e ela ocorre, e a gente fica estressado com aquilo. E é muito ensinado que você vai ter técnicas para gerenciar o estresse, como fazer exercício de respiração, como você contar por 10 segundos. Tem todas essas técnicas que elas até têm a sua utilidade, mas o que nós estamos trabalhando é para que você compreenda uma maneira de você renunciar por completo o estresse. Então, quando você se depara com esse tipo de situação, você fica estressado. Então, o que está acontecendo aqui? Uma situação X, você tem essa percepção dessa situação, dessa realidade, e você produz o estresse. Aonde que está a disfunção? Lembra que eu falei que nós iríamos trabalhar uma disfunção e um conceito? A disfunção é que a nossa mente, ela está o tempo todo buscando perfeição no mundo sobre condições imperfeitas. Essa é a disfunção do mundo perfeito. Mundo perfeito esse que não existe. Porque as condições de vida que nós lidamos no dia a dia, elas estão muito distantes de serem perfeitas. A perfeição, ela se perdeu há muito tempo lá no Éden. Então, desde lá, quando o ser humano se tornou imperfeito, o que predomina é a imperfeição nos assuntos e nas coisas, nas pessoas. Então, as pessoas que compõem a sua vida, elas são imperfeitas. As situações da sua vida são imperfeitas. Então, o tempo todo, situações imperfeitas ou situações não ideais, elas estão sendo apresentadas a nós. Elas se apresentam a mim a todo momento, se apresentam a você a todo momento. Só que a sua mente, ela está o tempo todo buscando perfeição em condições imperfeitas. E quando ela não encontra, ou seja, ela está buscando perfeição numa condição imperfeita,
E quando ela não encontra essa perfeição, ela produz o estresse. E é por isso que você se estressa, porque você está o tempo todo buscando perfeição no mundo sob condições imperfeitas. E toda vez que você faz isso, você vai se estressar e você vai se frustrar. Por quê? Porque não existe condições perfeitas neste mundo. Então, essa é a disfunção que existe na sua mente e que faz com que você se estresse. É a disfunção do mundo perfeito. A nossa mente, ela ficou como que presa àquela ideia do mundo perfeito que existia lá no Éden, onde as condições eram paradisíacas e perfeitas, condições essas que foram perdidas. E agora a gente está o tempo todo buscando perfeição nas coisas e no ambiente e principalmente nas pessoas. Então as pessoas, elas são imperfeitas, elas vão cometer erros, elas vão falhar, elas vão cometer injustiças, elas vão falar coisas que elas não deveriam falar, elas terão atitudes que muitas vezes serão atitudes inadequadas. E toda vez que as pessoas, elas fazem, e elas têm esse tipo de comportamento, comportamentos esses que nós julgamos que são comportamentos inadequados, nós começamos a ficar estressados. Por quê? A nossa mente, ela busca perfeição nas pessoas. Nós buscamos perfeição no nosso cônjuge, o nosso cônjuge busca perfeição em nós. É por isso que a gente se estressa tanto dentro do ambiente do casamento, dentro do lar, dentro do convívio do dia a dia. Nós buscamos perfeição nos nossos filhos, nós queremos que eles tenham excelentes comportamentos, e quando isso não acontece, a gente acaba ficando estressado com eles. Esperamos perfeição dos nossos superiores, sejam eles quem forem. Talvez você tenha aí um supervisor que te cobra muito de resultado, talvez você julgue que ele nem tem tanta habilidade assim para exercer a função que ele exerce, mas mesmo assim ele está exercendo aquela função, ele é um superior sobre você, e muitas vezes você espera a perfeição dele, e quando não vem, você se estressa com ele também. Nós esperamos perfeição do trânsito. Quantas pessoas que se estressam tanto no trânsito, vez por outra, eu trago esse exemplo do trânsito aqui, porque o trânsito, principalmente para quem mora aí em grandes cidades, acaba se estressando muito no trânsito, porque o trânsito, de fato, ele é estressante se você vive nessa ideia de que as coisas deveriam ser diferentes, deveriam ser perfeitas. Então, o estresse, ele é apenas o resultado da sua mente buscando perfeição, aonde ela não vai encontrar nem hoje, nem amanhã, nem semana que vem, nem mês que vem. Porque nós vivemos num mundo sob condições imperfeitas, onde as condições, elas são longe de ser ideais. Então, toda vez que essas condições se apresentam a você, logo você fica estressado. Então, essa é a disfunção. E quando você compreende isso é o princípio da conscientização para você conseguir se libertar do estresse. O que nós estamos fazendo aqui neste vídeo, se você chegar até o final, a gente vai fazer um trabalho para que, se você compreender essa disfunção e esse conceito, você possa se libertar do estresse. E aí, qualquer situação que for apresentada a você, não vai te estressar mais. Funcionou comigo. Já faz muito tempo que eu não me estresso mais com as situações da vida. E eu era um cara extremamente estressado. Me estressava com muita coisa. Então, a disfunção é essa, é a disfunção do mundo perfeito. A sua mente está aprisionada buscando condições ideais no mundo sobre condições que são longe de ser ideais. Tanto nas condições, nas circunstâncias e nas pessoas. Agora, aonde que reside a semente dessa negatividade que produz o estresse? É na resistência. Resistência ao quê? Ao agora. Então, o agora, este exato momento, ele está se apresentando a você de uma determinada maneira. Falando dessas maneiras desagradáveis que produzem o estresse, quando o momento presente ele se apresenta a você dessa maneira, dessas maneiras que você julga que são desagradáveis, seja através de cobrança, seja através do trânsito, seja através de uma condição financeira prejudicada, seja através de um diagnóstico médico
negativo que você recebeu, seja através de uma cobrança do seu marido, da sua esposa, seja lá qual for essas circunstâncias negativas que você julga que é negativa e que te deixa estressado, quando ela se apresenta a você, ela se apresenta onde? No agora, correto? Ela se apresenta neste momento. E quando você diz que as coisas não deveriam ser daquele jeito, você está negando o agora. O agora está se apresentando a você de uma determinada maneira e você está refutando o agora. Você está negando o momento presente. Essa resistência, ela produz negatividade. Essa negatividade produz o estresse. Então, todo estresse é uma resistência ao momento presente. Então, a realidade, a vida, ela tem um fluxo de circunstâncias que vão se revezando a todo instante. A todo instante é um fluxo constante de realidades que a vida ela vai trazendo para mim e trazendo para você. As circunstâncias que nós julgamos ser agradáveis e prazerosas, desejáveis, essa nós aceitamos de bom grado. A grande problemática é nas circunstâncias que nós julgamos ser desagradáveis. Essa nós refutamos ao máximo. Essa nós não queremos que elas aconteçam. Nós não queremos a cobrança, não queremos o trânsito travado, não queremos as críticas, não queremos o julgamento das outras pessoas, não queremos as injustiças, as calúnias que as outras pessoas talvez lancem sobre nós. Então, toda vez que o fluxo da vida se manifesta de maneira prazerosa, a gente aceita numa boa. Só que quando o fluxo da vida se apresenta dessas maneiras desagradáveis, nós criamos resistência, nós não queremos que as coisas sejam desse jeito. Ao produzir resistência, nós produzimos também negatividade, e é essa negatividade que produz o estresse e, portanto, produz o nosso sofrimento. Porque quando você está estressado, você está sofrendo. Então, o estresse nada mais é do que o resultado da negação ao momento presente. O momento presente está se apresentando a você de uma determinada maneira, o agora está te exigindo algo neste momento, e você nega, dizendo que aquilo não deveria ser daquele jeito. E aí você se estressa, porque você julga, sua mente está aprisionada no mundo perfeito, a sua mente acha que as coisas não deveriam ser daquele jeito. Olha que grande ilusão que nós vivemos. E eu falo que nós vivemos porque até pouco tempo atrás, até 2, 3 anos atrás, eu também estava na mesma, buscando essas condições ideais no ambiente e ficando estressado por grandes coisas, mas por pequenas coisas. Então a realidade se apresentava, eu dizia que as coisas não deveriam ser daquele jeito, me estressava, ficava nervoso, porque eu vivia numa grande ilusão, na ilusão de que as coisas deveriam ser do jeito que eu achava que elas deveriam ser. Eu achava que a realidade tinha que se apresentar a mim do jeito que eu julgava que ela deveria se apresentar. É como se eu fosse dono da realidade. E não é assim que a gente se sente muitas vezes? Porque se a realidade se apresenta a nós de uma maneira que a gente acha que não deveria e a gente se estressa, é porque a gente se sente dono da realidade, né? A gente acha que as coisas devem ser como que feitas sob medida para nós, para que case dentro da nossa programação mental, do nosso condicionamento, para que se harmonize com aquilo que a gente gosta, com aquilo que é desejável para nós. Mas toda vez que as coisas se apresentam a nós de uma maneira desagradável, a gente produz o nosso sofrimento. Nós criamos resistência ao agora, nós, ao criar resistência ao agora, produzimos o nosso sofrimento através do estresse, porque nós produzimos negatividade. E ao fazer isso, nós estamos impedindo o fluxo da vida. E é ao impedir o fluxo da vida que reside a semente do sofrimento. Porque se o fluxo da vida está fluindo para você e para mim, e para todas as pessoas de diversas maneiras, quando nós aceitamos aquilo que nós chamamos de bom, o fluxo da vida está seguindo o seu curso. Mas quando nós negamos aquilo que nós chamamos de ruim, nós estamos como que interrompendo o fluxo da vida e produzindo o nosso sofrimento.
Então a resistência ao agora, que é produzida por uma disfunção da mente, por esperar perfeição no mundo sob condições imperfeitas, é que produz o seu sofrimento. Em forma de estresse. Estamos tratando aqui do estresse. Existem outras formas de sofrimento psicológico que a gente trabalha a cada vídeo. Estresse é um deles, mas tem as preocupações, ansiedade, frustração, ressentimento, apego ao passado, medos. Medo da morte, medo de ficar velho, medo de ficar pobre, medo de ficar sozinho. Tem inúmeros medos que o ser humano lida. Mas nesse vídeo a gente está tratando especificamente do sofrimento psicológico na forma do estresse. Então a resistência ao agora, por conta dessa disfunção mental de que esperamos condições ideais no mundo sob condições imperfeitas, produz o nosso sofrimento. E qual que é o conceito que nos liberta desse sofrimento? É a aceitação. Aceitação é a sabedoria simples, mais profunda, de submeter ao momento presente, de se submeter ao fluxo da vida, ao invés de se opor a ele. E quando nós nos opomos ao fluxo da vida, através de dizer que a vida não deveria ser daquele jeito, de que as coisas não deveriam estar acontecendo daquela maneira, nós criamos resistência, negatividade e produzimos o nosso sofrimento. E aceitação é quando você permite que todas as manifestações do agora fluam através da sua vida, que todas as manifestações do agora se apresentem a você sem que você produza resistência, sem que você fique dizendo que aquilo não deveria estar acontecendo. Aquilo não só deveria estar acontecendo, como está acontecendo. O fato de você ficar nervosinho ou nervosinha, assim como eu ficava, então não se ofenda com as minhas palavras, porque eu também ficava, não muda o fato. Quando você se estressa, o fato continua sendo o fato, a realidade continua sendo a realidade. Se você está num trânsito travado e você fica nervoso, o trânsito continua travado. Você teve um acidente na pista e parou tudo, vai continuar ali. Não é o seu estresse que vai fazer com que as coisas aconteçam, com que o trânsito flua, para que você possa passar. Esse estresse, ele tem apenas um propósito: produzir sofrimento. E aceitação é um conceito muito profundo, mas muito profundo, tanto é que é uma das coisas que eu mais falo aqui nesse canal, é um dos conceitos que eu mais falo aqui nesse canal. Por quê? Porque a aceitação ela te liberta do sofrimento, porque toda ordem de sofrimento no nível psicológico, e nós não estamos falando de sofrimento físico, não estamos falando de dor física, tá? De dor na coluna, na cabeça, estamos falando de sofrimento psicológico. Toda ordem de sofrimento psicológico, ela tem origem na não aceitação da realidade. A realidade está se apresentando a você de uma determinada maneira e você diz que aquilo não deveria ser daquele jeito, e ao fazer isso você sofre, você produz o seu sofrimento. E a aceitação te liberta desse sofrimento, porque quando você começa a aceitar cada manifestação da vida, da forma como a vida está se apresentando para você, sem produzir resistência, sem produzir negatividade, automaticamente, ao invés de produzir estresse, você vai ficar em paz. Você estará no estado de serenidade, de tranquilidade, porque você entende que é isso que a vida está exigindo de você neste momento. E se é isso que a vida está exigindo de você neste momento, você tem duas opções. Ou você vai lidar com essa situação, ou você vai deixar para lá. E aí é um direito seu decidir o que você vai fazer. Mas a aceitação, quando você aceita todas as manifestações do agora, sem produzir resistência e negatividade, você fica em paz. Agora, quando você produz negatividade e resistência, você dispersa a sua paz. Porque agora você criou essa energia negativa dentro de você, na forma de estresse. E olha, o estresse é terrível, viu? Se você é uma pessoa estressada,
trate de resolver isso. Você pode resolver isso agora por começar a praticar aceitação, porque uma vida estressada é uma vida muito ruim. Porque existe a condição externa que ela pode ser desafiadora. Eu não estou dizendo que você não vai enfrentar mais condições desafiadoras na sua vida. As condições desafiadoras, elas continuam se apresentando a mim também. Todo dia. Não tem nenhum dia que não tenha uma situação desafiadora que eu não tenha que lidar. Alguns dias, algumas num nível, numa intensidade maior, outras numa intensidade menor. Mas todo dia. Agora, uma coisa é a condição externa, ela ser desafiadora. Outra coisa é como você vai reagir a isso. Qual será a sua percepção dessas circunstâncias? E como você vai lidar com isso? Aí é uma decisão que cabe a você. Só que se você decidir continuar estressado, a sua vida ela continuará sendo uma vida muito desagradável. Porque o estresse é uma coisa que, além de te produzir sofrimento no nível psicológico e emocional, ainda te produz dificuldades no nível físico. Que, como eu disse no começo do vídeo, é uma das maiores causas de doenças físicas no mundo, o estresse e a ansiedade. Então, o conceito da aceitação, ela te permite você viver uma vida sem estresse. E aí você entende que você não vai precisar gerenciar mais o estresse? Se você não vai mais ficar estressado, você não precisa gerenciar nada. Você só gerencia aquilo que já existe. Você só pode gerenciar o seu dinheiro se você tiver dinheiro. Se não tiver dinheiro, você não vai gerenciar. Você não tem dinheiro para ser gerenciado. O estresse é a mesma coisa. Se você pratica aceitação, independente da circunstância que for apresentada a você, você estará em paz. Você estará sereno, porque você aceita a manifestação do agora. Você aceita o que o momento presente está exigindo de você. Você vai ficar no estado de paz, de serenidade. E neste estado, então, você vai lidar com a situação. E aí vem uma coisa importante que nós precisamos mencionar, que a aceitação não é passividade. A aceitação é você aceitar a manifestação do agora sem produzir o seu sofrimento. A aceitação te liberta do sofrimento, mas ela não resolve a situação. A aceitação faz com que você fique em paz, calmo e sereno, independente do que esteja acontecendo. Mas ela não resolve a situação. A situação quem vai ter que resolver é você. Então, aceitação é uma coisa, passividade é outra. Você pode aceitar todas as situações da sua vida, aceitar todas, sem produzir sofrimento, mas aí você vai agir diante das situações, porque a aceitação não é passividade. Então você vai tomar ação quando necessário diante da circunstância. Então, por exemplo, você está ali no trânsito, o trânsito está travado, você tem um compromisso importante. Você aceita aquela situação porque você aceita que o trânsito é imperfeito. Não adianta esperar a perfeição de algo imperfeito. Você aceita que o trânsito é imperfeito, você vai ficar em paz e no estado de serenidade. E aí você vai tomar uma ação, se necessário, diante daquele fato. Então, se você tem um compromisso importante, talvez você queira fazer uma ligação para a pessoa que está te esperando, para avisar ela que você vai se atrasar. Porque você pegou um trânsito, então você vai tomar uma ação, porque aceitação não é passividade. Então, quando você compreende esse conceito, você tem a oportunidade de viver uma vida totalmente sem estresse, por praticar a aceitação. Nos vemos no próximo vídeo.